Finalmente tivemos a revelação das datas de estreia de Stranger Things 5, mas não só isso, também foi revelado o primeiro teaser com algumas cenas novas, mostrando a invasão final do mundo invertido em Hawkins, novos personagens, um ambiente que parece ser o limite do mundo invertido, e também ficou claro aí nesse teaser que o Will tá muito ferrado nessa temporada, porque o Vecna tá voltando com tudo. Nesse vídeo eu vou analisar as principais cenas desse mini teaser que saiu no Tudum, e também as informações oficiais que saíram no site da Netflix, que já dão pra gente uma boa noção aí do que deve rolar nessa última temporada. Pra quem caiu aqui nesse vídeo por acaso, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado em Stranger Things. Por aqui já tem muito conteúdo sobre a série pra você maratonar e eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí também, pra não perder nenhum vídeo da minha mega cobertura sobre a última temporada. E é o seguinte, como eu falei, nesse vídeo aqui eu vou focar só em algumas cenas desse teaser, pelo menos na parte que eu achei que é mais importante pra gente analisar, mas pra quem quiser uma análise ainda maior de cada um dos frames desse teaser, eu também fiz uma análise ao vivo aqui no canal que durou mais de 2 horas de duração. Lá eu falei bastante sobre os bastidores, eu dei palpites aí também dos episódios em que cada cena desse mini teaser deve fazer parte. E aí se você quiser uma análise muito maior, eu tô deixando o link dessa live aí em cima no card ou aí embaixo na descrição pra quem quiser conferir. Então bora começar aqui pelo site oficial do Tudum, que saiu logo depois do evento, e aqui já tem bastante informação, principalmente sobre como vai ser a divisão dos episódios de cada volume. E aqui no site diz o seguinte: Stranger Things 5 será lançado nesse outono, no caso outono americano, pra gente vai ser primavera ainda em novembro, 4 episódios em 26 de novembro, 3 episódios no Natal e o episódio final na véspera de Ano Novo. E aí, ao contrário das outras temporadas, que eles lançavam 4 horas ou 5 horas da manhã, dependendo se tinha horário de verão ou não, dessa vez os 3 volumes, no caso os 2 volumes e o episódio final da última temporada, vão estrear às 10 horas da noite no horário de Brasília. Então assim, falando do primeiro volume, que vai ser no dia 26 de novembro, eu achei um horário legal, vai ser uma quarta-feira, então a gente não vai precisar acordar de madrugada nem nada, a gente só vai ficar acordado até tarde pra assistir o primeiro volume. Aqui falando do volume 2 e principalmente do episódio final, aí pra gente aqui do Brasil já ficou bem ruim, principalmente o episódio da virada, né, porque assim, no dia 25 muita gente já vai ter comemorado o Natal, então muita gente já vai estar mais tranquila pra conseguir assistir o volume 2 assim que lançar, às 10 horas da noite. Só que falando do episódio final, que já tá confirmado aí que vai ter mais de 2 horas de duração, saindo no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, aí já vai dificultar um pouquinho pra gente. Muita gente vai perder a virada do ano, inclusive, assistindo o último episódio. Pra ser sincero, eu tô feliz que finalmente a gente tem uma data, a gente já começa a contagem regressiva, mas eu não gostei tanto assim dessa decisão que eles tiveram de lançar no Natal e no Ano Novo. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês também. Vocês gostaram dessa data? Vai atrapalhar as viagens de vocês? Comentem aí que eu quero saber. E aí o site continua dizendo aqui, ó: na primeira temporada, os criadores da série, Matt e Ross Duffer, escreveram um documento de 25 páginas para Netflix que se aprofunda na mitologia da dimensão alternativa enigmática. Embora parte dessa história já tenha sido revelada, espere que ainda mais detalhes surjam na temporada final. E aí o Ross Duffer, que é um dos diretores e criadores da série, ele falou o seguinte: as últimas perguntas que ainda restam e que foram respondidas nesse documento, adiamos algumas delas para que tenham grandes revelações na quinta temporada, e isso realmente afetará o que a quinta temporada nos reserva. No caso, o que ele tá falando aqui pra gente é que desde o início da história, eles já tinham um documento que conta exatamente como vai ser o final, e não só isso, mas explica também todas as dúvidas que a gente tem em relação à mitologia da série. O que é exatamente o mundo invertido, como ele surgiu, como surgiram os poderes do Henry também, porque a gente só foi descobrir o Henry na quarta temporada, mas eles já tinham essa ideia desde o começo, sobre a hierarquia do mundo invertido, quem manda em quem, se quem é mais poderoso e manda em tudo é realmente o Devorador de Mentes, ou se é o Vecna. Então todas essas dúvidas que a gente tem até hoje, eles têm um documento desde o começo da série que explica tudo isso, e eles não vão deixar nenhuma dessas perguntas em aberto pra um spin-off só pra depois da série. Não, aqui na quinta temporada eles já vão responder todas essas perguntas que a gente tem, e os spin-offs que vão sair só depois, aí vão ser sobre outras histórias. Essa história que tá sendo contada agora vai ser finalizada na última temporada e nenhuma pergunta vai ficar em aberto. E aí aqui no site também tem a parte mais importante disso tudo, que dá pra gente juntar com as imagens do teaser pra fazer teoria também, que é simplesmente a sinopse oficial da última temporada. É o outono de 1987. Hawkins está marcada pela abertura dos portais e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar o Vecna. Mas ele desapareceu, seu paradeiro e planos são desconhecidos. Para complicar sua missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou sua busca pela Eleven, forçando ela a se esconder novamente. À medida em que o aniversário do desaparecimento do Will se aproxima, um medo pesado e familiar também se aproxima. A batalha final está chegando, e com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal do que
que qualquer coisa que eles já enfrentaram antes. Pra acabar com esse pesadelo, eles precisaram de todos, o grupo inteiro, juntos uma última vez. Então aqui já tem bastante informação legal, né? A primeira delas é que o Vecna tá desaparecido desde a batalha final da quarta temporada. Então desde que o Vecna conseguiu fazer a quarta vítima que ele precisava, conseguiu abrir as fendas em Hawkins, ele conseguiu fugir, mas desde então ele nunca mais apareceu. O grupo não teve mais nenhum indício de onde estaria o Vecna. Eles também confirmam aqui a grande presença militar que a gente vai ter durante essa temporada, que era uma coisa que a gente já tinha visto em bastidores. Toda a cidade foi fechada pelos militares, eles estão em quarentena, então ninguém sai, ninguém entra em Hawkins agora. E aí meses atrás eles também tinham publicado esse cartaz da Eleven sendo procurada como se ela tivesse desaparecida, mas eu até tinha falado pra vocês na época que na verdade esse cartaz aqui, ele é pra enganar a população de Hawkins, porque esses cartazes foram colocados pela cidade pra que a população ajude os militares a procurar a Eleven, mas na verdade todo o contexto real por trás desse cartaz aí que a gente viu é exatamente esse. Os militares ainda estão atrás da Eleven porque eles acham que tudo que aconteceu na cidade foi por culpa dela. A Eleven continua se escondendo, só que eles espalham esses cartazes pela cidade para que a população ajude a encontrar a Eleven, pensando que ela é só mais uma das vítimas desaparecidas por conta daquele terremoto que aconteceu. Só que aí, começando a falar sobre o teaser, então, uma coisa importante aqui da sinopse é que eles falam que o aniversário do desaparecimento do Will tá chegando. A gente sabe que a temporada vai se passar no outono de 87, então com base na sinopse, a quinta temporada vai começar dias antes do dia 6 de novembro de 87. Então eles estão se aproximando do aniversário de 4 anos do dia 6 de novembro de 83, que foi o dia em que o Will foi raptado lá na primeira temporada, e aí tudo começou a acontecer. Então com base na sinopse e também com base aqui no teaser, onde a Joyce e o Will estão falando sobre aquela noite, o que eu acho é que a temporada deve começar ali, talvez bem no comecinho de novembro de 87, e aí se passando ali alguns dias no decorrer da história, o que eu acho é que a batalha final, a última grande batalha de Stranger Things, deve acontecer exatamente no dia 6 de novembro de 87, exatamente 4 anos depois do dia em que o Will desapareceu e toda a história que a gente conhece começou. E uma coisa que reforça isso também é que lá em fevereiro vazou um documento oficial da quinta temporada, onde tinham várias informações ali, e uma das frases que tinha desse documento, uma das frases que eles vão usar como marketing na última temporada é a seguinte: 6 de novembro, o dia em que tudo começou é o dia em que tudo termina. E se eles vão usar essa frase, muito provavelmente é isso mesmo que eu falei. Alguns dias se passam ali durante a temporada, e aí a batalha final, a grande batalha final de Stranger Things, acontece exatamente no dia 6 de novembro de 87, 4 anos depois do dia em que o Will desapareceu e toda a história começou. Aqui no site também tem a informação dos novos personagens dessa temporada, sendo eles a Linda Hamilton interpretando a Doutora Kay, o Alex Brooks, ele interpreta o Tenente Akers, que é um personagem que a gente já tinha visto lá no ano passado, naquele teaser dos bastidores que saiu. Então esse personagem aqui que a gente já tinha visto, ele é o Tenente Akers. Não dá pra saber ainda se ele seria um aliado ou se ele seria um inimigo, mas assim, tendo em vista que os militares vão estar atrás da Eleven ainda, eu acho que pelo menos nesse começo não vão ter militares que vão estar entendendo o que tá acontecendo, ou que vão acreditar no lado da Eleven, que nada do que tá acontecendo em Hawkins é culpa dela. Eu acho que pelo menos no início todo mundo ali vai estar contra a Eleven mesmo, procurando por ela. Então o meu palpite inicial aqui, com base em pouquíssima informação, é que esse Tenente Akers seria um dos militares que também tá em busca da Eleven mesmo. Eles também confirmaram a atriz Nell Fisher como Holly Wheeler. Essa aí era uma coisa que quem acompanha aqui o canal já até sabia, mas pra quem tiver por fora, Holly Wheeler é essa personagem aqui que é a irmãzinha mais nova do Mike e da Nancy. Ela aparecia em todas as 4 temporadas, mas ela não tinha tanto destaque assim. Só que agora na última temporada, a Holly vai ter muito mais destaque, e a atriz que interpreta ela foi trocada, e agora a Nell Fisher, que é essa atriz aqui, interpreta a Holly na última temporada. E por último aqui a gente também tem a confirmação do Jake Connelly interpretando o Derek Turnbull. Esse aí é um personagem que já tinha aparecido em algumas imagens, a gente viu ele no teaser dos bastidores lá no ano passado, esse personagem aqui junto com a Erika, e aqui no teaser ele também apareceu em 2 cenas. Tem essa aqui no celeiro, onde ele tá lá na parte de cima. Teve até algumas pessoas pensando que ele tava flutuando nessa cena, sendo que na verdade não, gente, ele só tá numa parte superior ali, numa parte mais alta do celeiro, mas ele não tá flutuando não. E ele também aparece nessa outra imagem aqui, sendo protegido pelo Mike junto com outras crianças. A gente já vai comentar sobre essa imagem lá na frente. Só que aí o legal no nome desse personagem é que o nome dele é Derek Turnbull, e Turnbull, que é o sobrenome dele, a gente já viu 2 vezes esse nome antes. O nome do terceiro episódio dessa temporada é The Turnbull Trap, e no caso em português ficou A Armadilha, só que se a gente traduzir de forma literal, seria a Armadilha Turnbull. Então não dá pra gente saber ainda se essa armadilha seria envolvendo o Derek como uma vítima, então ele seria a vítima de uma armadilha e por isso o nome do episódio, ou se seria uma armadilha
talvez feita pra alguma coisa do mundo invertido, pro Vecna, pra algum monstro, e alguma armadilha que partisse do Derek, alguma ideia que ele teve pro grupo, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, é muito provável que o nome do terceiro episódio, The Turnbull Trap, envolva o Derek de alguma forma. E aí o outro lugar onde a gente também viu esse nome dessa família Turnbull foi numa foto que o Ross Duffer postou no Instagram lá no ano passado, que mostrava num cenário do mundo invertido, um outdoor que mostrava que Turnbull também é o nome de uma empresa imobiliária que tem em Hawkins. Isso indica pra gente que o Derek deve fazer parte de uma família riquinha, já que a família dele deve ser dona de vários imóveis pela cidade de Hawkins. E a gente viu nos bastidores no ano passado que um dos novos cenários que aparecem nessa temporada é uma grande mansão. Então muito provavelmente o Derek mora aí nessa mansão, onde vários personagens vão frequentar durante a temporada. Então o Derek vai ser bem importante. E aí voltando a falar sobre o teaser, que parece que a batalha final vai rolar no dia 6 de novembro, 4 anos depois que tudo começou, parece que a gente também viu algumas imagens do que deve ser a invasão final do mundo invertido, ou até o retorno do Vecna em Hawkins. Pra quem não sabe, aquelas fendas, aqueles portais, aquelas rachaduras que foram abertas em Hawkins no final da 4ª temporada, foram tapadas pelos militares com algumas placas que eles colocaram por cima. Eu não sei onde que os caras estavam com a cabeça pra achar que isso ia dar certo, né? Mas tudo bem. Só que isso só tinha dado certo até agora, porque, como eu falei, o Vecna ainda estava escondido. Ele ainda estava se recuperando depois do ataque que ele sofreu no final da 4ª temporada. Então é por isso que até agora, essas placas aí tinham sido suficiente pra tapar o portal. Porque a gente sabe que se fosse realmente da vontade do Vecna, ele já teria aberto esse portal de novo aí há muito tempo e já teria invadido a cidade. E isso parece ser exatamente o que o Vecna vai fazer agora. Colocar o seu plano final em prática, um plano em que ninguém do grupo sabe o que ele vai fazer agora, quais vão ser os próximos passos dele. Mas se a gente for seguir mais ou menos a linha do que ele mesmo mostrou pra Nancy lá no final da 4ª temporada, naquelas visões que ela conta pro grupo, onde ela viu a cidade de Hawkins sendo toda destruída, onde ela viu militares, onde ela viu um exército de monstros invadindo as casas das pessoas, onde ela viu a própria família dela em perigo, tudo isso aí tá se botando em prática nessa temporada, pelo que a gente viu. Então é muito provável que com essas placas aí soltando ali no chão, seja exatamente esse exército de monstros do Vecna invadindo a cidade, exatamente do jeito que o Vecna tinha mostrado pra Nancy lá no passado, que ele ia fazer depois em algum momento. E eu acho incrível ver esse tanto de figurante, né, esse tanto de militares lá no centro de Hawkins, porque assim, pra mim pelo menos é meio óbvio que todos esses militares aí vão morrer. Até porque nessa outra imagem aqui também aparece uma galera morta ali no chão, os militares já estão todos caídos, então é muito provável que essa seja mais uma situação onde todos os militares vão de arrasta e mais uma vez o destino de Hawkins, o destino do mundo todo, vai ficar nas mãos dos nossos heróis que a gente já conhece. É aquilo que a gente já sabe desde a primeira temporada, né? Em Stranger Things é assim, não adianta dar tiro, não adianta tacar fogo em monstro, o que vence monstro em Stranger Things é o poder da amizade, é assim que funciona, né? Mas brincadeiras à parte, tem uma coisa muito importante nessa imagem aí dos militares, dessa invasão final, que é nessa parte aqui onde a gente vê o Mike protegendo a galera. Se vocês repararem ali na parte de trás, já tem vários militares que estão caídos, como eu falei. Na parte esquerda aqui também tem um outro militar caído, então aparentemente todos esses militares nessa batalha já foram derrotados de alguma forma. E ali na parte de trás, ali na direita, a gente vê o Will sendo protegido pela Joyce. Só que se a gente pegar na outra imagem, onde tá esse fuzuê todo aqui, uma coisa que muita gente não reparou é que ali no chão, quem tá caído é o Will. Dá pra saber que é o Will porque dá pra ver o tênis dele, e esse é o mesmo tênis que a gente já viu o Will usando em algumas imagens dos bastidores também. Então ali caído no chão é o Will, parece que a Joyce tá junto com ele ali também. E se a gente reparar no cantinho aqui da esquerda, também dá pra ver ali o tênis do Mike. Então a sequência que eu acho que deve rolar aqui é que o Will deve desmaiar ali por algum motivo, ele deve estar enfraquecido por algum motivo, eu já vou falar sobre isso. E na sequência ele é encontrado ali pelos amigos e pela Joyce, a Joyce levanta ele, é por isso que ele tá apoiado na Joyce nessa cena aqui. E aí depois acontece essa partezinha aqui, onde o Mike tá protegendo todo mundo, porque aí ele já tá em pé, os militares estão caídos lá atrás, então dá pra ver que isso é depois. Só que aí ele já tá em pé, se apoiando ali na Joyce, então isso aí indica que eles conseguem tirar o Will do meio de toda essa confusão aí que tá rolando. E aí sobre o Will caído nessa cena, isso pode envolver várias coisas, né? A gente ainda não tem tanta informação assim pra fazer uma mega teoria muito elaborada, só que eu acho que nessa temporada deve existir um contexto onde lá no começo da história, quando o Will foi pego, né, pelo Demogorgon ou pelo mundo invertido no geral, eu acho que vai existir um contexto onde eles mostrem agora que o Vecna só deixou o Will vivo esse tempo todo, só não absorveu tudo do Will igual ele sempre fazia com as vítimas dele quando ele matava as pessoas, porque o Will sempre fez parte do plano final do Vecna. E agora que esse plano final do Vecna vai ser botado em prática, com ele invadindo a cidade, com seu exército de monstros, ele já não precisa mais do Will. Então eu acho que pode rolar um drama enorme nessa reta final, mostrando que o Will, ele só tava vivo até hoje, o Hopper e a Joyce só conseguiram tirar ele do mundo invertido
porque era o que o Vecna queria. O Vecna queria que eles fizessem isso. E o fato do Vecna não ter matado o Will e absorvido tudo do Will, igual ele fazia com todas as vítimas dele, fazia parte do plano final dele, porque ele ia precisar do Will esse tempo todo. Só que aí, como agora o Vecna já não precisa mais do Will, é por isso que eu acho que o Will tá se enfraquecendo. Eu acho que o Vecna tá meio que descartando o Will agora que ele já não precisa mais dele e meio que deixando o Will pra morrer. Só que aí eu não acho que o Will vai acabar morrendo no final da série, eu não acho que isso vai rolar de jeito nenhum. Mas se rolar esse lance do Will se enfraquecendo porque ele tá sendo meio que descartado pelo Vecna, eu acho que essa seria a deixa perfeita pra que o Will finalmente consiga se livrar dessa conexão que ele tem com o Vecna desde o começo da série. Então eu não sei se eu viajei demais, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, comentem aí pra eu saber, mas sem ter muita informação pra gente criar uma mega teoria envolvendo o Will, por enquanto eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que a série deve seguir. A Eleven e o Hopper aparecem numa parte bem rapidinha aí desse teaser, não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo, parece que a Eleven tá tendo um tipo de surto, alguma coisa assim, e aí no ambiente que eles estão, tem várias luzes vermelhas ali acesas, piscando, o que eu acho é que isso aí são luzes de emergência, são luzes indicando invasão em algum lugar, então eu acho que a Eleven e o Hopper estão invadindo um lugar juntos, e o que a gente sabe também por bastidores, é que bem no centro da cidade de Hawkins foi montado um novo laboratório, é uma espécie de base militar que foi montada bem no centro da cidade. Esse novo laboratório muito provavelmente vai ser comandado pela nova personagem que a gente falou no começo do vídeo, que é a Doutora Kay, interpretada pela Linda Hamilton, e existe todo um contexto nessa temporada onde crianças vão desaparecer. No caso, o segundo episódio já vazou lá em fevereiro, que se chama O Desaparecimento de Holly Wheeler, só que a Holly não é a única criança que vai desaparecer durante essa temporada, então tem todo um contexto onde crianças estão sumindo em Hawkins, só que aí o que eu acho que deve rolar, juntando algumas coisas aqui que a gente viu, é que a Eleven e o Hopper provavelmente devem estar invadindo esse possível novo laboratório bem no comecinho da história, pra tentar libertar algumas crianças que estão desaparecendo em Hawkins. Até porque, se a gente lembrar, o nome do primeiro episódio dessa temporada é Missão de Resgate. E dado todo esse contexto aí desse novo laboratório, dessas crianças que vão desaparecer e que provavelmente vão ser levadas pra essa base militar, o que eu acho é que o Hopper e a Eleven estão invadindo essa base militar pra tentar resgatar essas crianças. Só que aí todo esse lance envolvendo o Hopper e a Eleven numa missão de resgate, eu acho que isso pode ser só o início do arco dos dois nessa temporada, porque entrando nessa base militar, invadindo esse novo laboratório, eu acho que eles podem descobrir nesse lugar uma nova entrada para o mundo invertido, e aí por serem descobertos no meio dessa invasão, eu acho que pode acabar rolando uma trocação de tiro ali, uma sequência de ação, onde o Hopper e a Eleven acabam ficando encurralados e a única saída que eles teriam seria a de entrar no mundo invertido. E aí sim, isso daria início pro grande arco do Hopper com a Eleven no mundo invertido durante essa temporada. Até porque a gente já viu algumas vezes eles no mundo invertido, até no teaser dos bastidores lá no ano passado a gente também já tinha visto isso. E nesse teaser de agora, nessa outra cena aqui, a gente também vê os dois no mundo invertido, chegando no que parece ser a barreira do mundo invertido. Essa aí é a próxima cena que eu já vou comentar, só que só pra concluir essa parte do que parece ser o novo laboratório, eu acho que a sequência pode ser essa. No primeiro episódio, Hopper e Eleven invadem esse novo laboratório, essa base militar, na busca de resgatar essas crianças que estão sumindo. Por conta da luz vermelha piscando e tal, é possível que eles sejam descobertos quando eles invadem esse lugar, e talvez a única forma que eles encontram de fugir dali seja entrando no mundo invertido por algum portal que pode ter nesse novo laboratório. Então, entrando pelo portal e indo pro mundo invertido, que seria a única rota de fuga que eles teriam nessa cena, aí sim eu acho que começa a grande aventura do Hopper e da Eleven lá no mundo invertido. Mas antes da gente falar sobre essa cena aí dos dois no mundo invertido, nesse paredão aí que parece ser uma barreira ou limite do mundo invertido, bora voltar pra essa foto aqui da Eleven também, porque junto com o teaser saiu essa foto aqui que mostra os dois nesse novo laboratório. E cara, tem um detalhe nessa foto aqui que eu tenho certeza que absolutamente ninguém percebeu, que é na bandana da Eleven. Se liga nisso aqui. Se a gente dá um pouco de zoom aqui nessa parte da Eleven, bem na bandana da personagem, dá pra ver que aqui na bandana tá escrito a palavra like. E cara, eu tenho certeza absoluta que isso aí é um sinal pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não é possível que você vai assistir essa análise inteira até o final e não vai deixar o seu likezinho aí pra dar aquela força, né? E uma outra forma que você tem de me apoiar é se tornando um membro aqui do canal. A assinatura custa só R$5 por mês. Você assiste os vídeos antes de todo mundo e libera vários benefícios nas lives aqui do canal. Pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo ou no primeiro link aí da descrição. Mas aí, falando então sobre esse grande paredão aí que a Eleven e o Hopper estão encontrando no mundo invertido, já existe há muito tempo uma grande teoria aí de que o mundo invertido se limitaria somente à cidade de Hawkins, e que fora da cidade de Hawkins no mundo invertido seria na verdade a Dimensão X, que é aquele lugar vazio pra onde o Henry foi mandado lá em 79. Caso você não tenha entendido nada do que eu acabei de falar, calma que eu vou dar uma resumida
aqui, mas tem um vídeo muito mais detalhado aqui no canal, que é um vídeo com tudo sobre a Dimensão X. Basicamente, a Dimensão X é a origem do mundo invertido. Aí pra quem ficou por fora, eu recomendo demais esse vídeo que eu vou deixar aí em cima no card. Mas pra dar uma resumida então, lá em 79, quando a Eleven desintegrou o Henry no laboratório e mandou ele pra aquele lugar vazio, lá naquele lugar ainda não era um mundo invertido, era uma dimensão totalmente vazia, tinham várias pedras levitando, tinham algumas coisas ali que já são familiares pra gente, como um Demogorgon, tinha aqueles tentáculos que a gente já conhece do mundo invertido naquele lugar também, mas aquele lá não é um mundo invertido. Inclusive isso não sou eu que tô falando, o próprio roteiro oficial da série trata aquele lugar, se refere àquele lugar como Dimensão X e não mundo invertido. Então basicamente o que a gente conhece como mundo invertido desde a primeira temporada seria somente uma cópia da cidade de Hawkins com elementos daquele lugar, só que aí depois, pra parte de fora da cidade de Hawkins do mundo invertido, na parte onde já não existe mais essa cópia da cidade de Hawkins, aí então você chegaria na Dimensão X, que seria esse lugar vazio pra onde o Henry foi mandado em 79. Aquele lugar todo amarelão, onde as leis da física funcionam de forma totalmente diferente. Então basicamente o mundo invertido seria a cópia de Hawkins e Dimensão X teria esse lugar vazio pra onde o Henry foi mandado. E aí uma coisa que colabora também com essa teoria de que o mundo invertido teria um limite é que lá na terceira temporada, quando o Alexei tá explicando ali pros personagens como que funcionava aquela máquina e por que que os russos foram parar em Hawkins na terceira temporada, ele explica pra eles que lá na Rússia, os russos já tinham uma máquina pra tentar abrir um portal, só que não bastava somente a máquina pra abrir um portal, que o lugar pra abrir o portal era a outra chave da equação. O que ele tava explicando então é que não é possível abrir um portal pro mundo invertido em nenhum outro lugar do mundo, somente em Hawkins. Pra mim, essa cena da terceira temporada é uma explicação então de que o mundo invertido na verdade se limita à cidade de Hawkins e que nos outros lugares do mundo não é possível abrir um portal pro mundo invertido porque simplesmente o mundo invertido nem existe nesses outros lugares. O mundo invertido seria somente essa cópia de Hawkins limitada por esse grande paredão que a gente vê nesse teaser. Então, juntando esse monte de informação aqui que talvez tenha ficado meio confuso, mas eu acho que Hopper e Eleven invadem esse laboratório no objetivo de resgatar essas crianças que estão sumindo. Em algum momento eles chegam nesse paredão, eles chegam nesse limite do mundo invertido e eles podem descobrir nesse momento que atravessando esse grande paredão, atravessando essa grande barreira, eles chegam finalmente no lugar onde eu acredito que o Vecna tá escondido esse tempo todo. Eu acho que depois do final da quarta temporada, depois daquela batalha final onde o Vecna foi ferido, a Dimensão X seria exatamente o paradeiro do Vecna, o lugar onde ele se escondeu todo esse tempo pra se recuperar. E nessa cena eu acho que o Hopper e a Eleven pode estar chegando nesse lugar pra atravessar esse grande paredão pra ir em busca do Vecna lá na Dimensão X. É claro que aqui eu tô falando num contexto onde o Hopper e a Eleven nem saberiam exatamente o que eles estão fazendo, nem saberiam o perigo que eles podem estar enfrentando, até porque, ao que tudo indica, eles estão sozinhos ali no mundo invertido fazendo tudo isso. Mas se realmente acontecer isso que eu acho que vai acontecer, deles não terem uma saída pra voltar pro mundo normal pelo laboratório e terem que ir pelo mundo invertido, eles podem acabar vendo isso como uma saída, tentar atravessar aquele grande paredão e sem querer eles acabam descobrindo o grande paradeiro do Vecna, que seria a Dimensão X por trás desse grande paredão do mundo invertido. E aí vale lembrar também que o penúltimo episódio dessa temporada se chama A Ponte, o que me fez pensar que talvez essa barreira na frente da Eleven e do Hopper seja não só uma barreira que limita o mundo invertido, como também uma ponte para chegar na Dimensão X, que seria onde o Vecna tá escondido esse tempo todo. E aí, por falar em mundo invertido, o Hopper e a Eleven não são os únicos personagens que vão pra lá durante a temporada, porque a gente também vê no teaser o Steve e o Dustin lá no mundo invertido com algumas lanternas. A gente sabe por bastidores que esse ambiente onde eles estão é o laboratório de Hawkins. Dá pra gente saber que eles estão lá por conta de umas outras imagens aí que vazaram, que infelizmente eu não posso colocar aqui no vídeo por direitos autorais. Só que o importante é que o Steve e o Dustin, eles vão com alguns outros personagens pro mundo invertido no quarto episódio. Lá no ano passado, o Ross Duffer tinha postado um preview de uma cena no Instagram que mostrava que no quarto episódio, o Steve, o Dustin, a Nancy e o Jonathan, usando o carro do Steve, vão acabar descendo por um portal até parar no mundo invertido. Só que dá pra gente ver que eles vão preparados pro mundo invertido, eles têm uma missão por lá. Até porque, por outras imagens de bastidores também, a gente vê que o carro do Steve foi preparado com uma antena de rádio no teto. Isso aí já vai ser importante porque eu vou falar. E aí na quarta temporada, a gente descobriu que o mundo invertido, no caso essa cópia de Hawkins, é uma cópia perfeita da cidade no jeito que ela era no dia 6 de novembro de 83. E aí, por não ter nenhuma influência de seres humanos naquele lugar, tudo lá ficou exatamente do jeito que era em 6 de novembro de 83. E nessa data, o laboratório de Hawkins ainda funcionava, só que no mundo normal, o laboratório foi fechado lá em 84. O que eu quero dizer é que o laboratório do mundo invertido ainda
ainda pode ter documentos, podem ter informações lá que já não existem mais no mundo normal. E isso faria com que esse grupo fosse até o mundo invertido em busca de alguma informação que no mundo normal eles já não conseguem mais. Então, juntando todas essas infos aí que eu falei, eu acho que esse grupo pode ir para o mundo invertido para buscar uma informação no laboratório que já não existe mais no mundo normal. Então, lá por ser uma cópia de 83, eles encontrariam algum tipo de documento, alguma informação no laboratório do mundo invertido. E aí eles teriam colocado essa antena no teto do carro do Steve para conseguir se comunicar entre os dois mundos. Então, a galera que tá no mundo normal ficaria nessa estação de rádio que eu mencionei para conseguir se comunicar, enquanto a galera do mundo invertido, tendo essa antena para amplificar o sinal, conseguiria se comunicar com a galera que tá lá em cima no mundo normal. E eu acho que essa cena do Steve e do Dustin no mundo invertido teria uma conexão direta com essa cena que a gente vê no finalzinho do teaser do Will gritando pra alguém correr. Porque pra quem não sabe, nos bastidores também lá no ano passado, tinha vazado um vídeo onde era exatamente o Will dando esse grito e ele tava gravando essa cena na cobertura da estação de rádio. Então o que dá pra entender é que o Will tá na estação de rádio no mundo normal e de alguma forma ele sente essa ameaça que tá causando perigo ali pro Steve e pro Dustin. E como ele é quem estaria no mundo normal pra dar as coordenadas ali pra galera, pra meio que guiar a galera de alguma forma, por essa comunicação de rádio, ele estaria mandando o Steve sair dali por conta da ameaça que ele pode estar sentindo lá no mundo invertido. E nesse videozinho dos bastidores, além desse grito do Will que a gente vê no finalzinho do teaser, dá pra gente ver a frase completa, onde o Will tá falando pro Steve que ele tem que correr. Então é por isso que eu acho que essa cena do Will se conecta com o Steve e o Dustin no mundo invertido. Steve e Dustin estariam no mundo invertido correndo perigo, o Will sente isso de alguma forma, e pela comunicação de rádio que eles podem estar mantendo ali nessa cena, o Will pode estar mandando o Steve sair de lá porque eles estão correndo perigo. E é claro que eu tinha que mencionar o grande paralelo que essa cena faz com a primeira temporada, né? Na primeira temporada, o Will manda a Joyce correr, ele manda a palavra run, só que pelas luzes. Então o Will tá no mundo invertido, a Joyce no mundo normal, ele manda a Joyce correr. Então agora a quinta temporada faria um paralelo, e não só um paralelo, mas eles podem inverter o que acontece na primeira temporada. Na primeira seria o Will no mundo invertido, mandando run pelas luzes, pra alguém que tá no mundo normal, que no caso é a Joyce, enquanto agora seria o Will no mundo normal, enquanto ele tá no mundo normal, a pessoa que ele tá mandando correr estaria no mundo invertido. É um paralelo e ao mesmo tempo inverte o que aconteceu lá no começo. E pô, vamos falar sério, se realmente isso aí acontecer, vai ser muito massa, né? E aí por falar em paralelo, nessa cena aqui também tem um paralelo direto com a Joyce da primeira temporada segurando o machado, achei muito da hora. Nessa outra cena aqui também tem esse paralelo com a cena da Eleven na terceira temporada, o Mike com os braços ali na frente protegendo a galera, é exatamente igual a Eleven na terceira, protegendo o grupo. E essa cena final aqui do teaser que eu tinha acabado de comentar, também faz um paralelo direto com essa cena do Will na segunda temporada, dele olhando pra cima e gritando, ficou igualzinho. Os irmãos Duffer já tinham contado isso pra gente, né, que essa última temporada vai fazer vários paralelos, homenagens com as 4 temporadas que a gente já tem, e logo no primeiro teaserzinho, né, foram poucas cenas aí, tudo muito rápido, e mesmo assim eles já mostram pra gente que realmente, em várias cenas dessa última temporada, eles vão homenagear cenas icônicas que a gente já conhecia de toda a história da série. Então isso era tudo que eu tinha pra analisar desse teaser. Eu não sei se eu viajei demais aqui nas teorias, igual eu falei pra vocês, eu acho que a gente precisa de mais informação pra fazer alguma teoria mega elaborada, alguma coisa um pouco mais grandiosa, mas por enquanto era o que eu tinha pra analisar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse teaser, se vocês têm alguma outra teoria que eu não comentei aqui nesse vídeo, não deixem de comentar aí embaixo e bora discutir sobre esse teaser, que eu quero muito saber a opinião de vocês também. E aqui no vídeo eu falei bastante sobre a Dimensão X, desse lado aqui eu tô deixando o vídeo com tudo sobre a Dimensão X, e desse lado aqui eu vou deixar o YouTube recomendar algum vídeo aqui do canal pra você ver. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal, forte abraço pra vocês e até mais.